Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer a presença de todos que estão aqui no presencial e todos que estão no remoto. Eu sou Leonardo Casagrande, carinhosamente apelidado na prova como Casa. Sou arquiteto urbanista. Estou aí à frente de modernização de prefeituras há quase 5 anos. Por 4 anos e meio, liderei o time de implantação e time de sucesso do cliente da prova, conhecendo profundamente os problemas de uma prefeitura, de uma Câmara de Vereadores, quanto à frente de modernização e digitalização de processos. A minha missão aqui para vocês é trazer como é possível a gente fazer um projeto de digitalização e modernização de processos de uma prefeitura com retorno de investimento em menos de 10 meses. Quando a gente fala em tecnologia, talvez isso lembra que possa parecer caro, mas caro é não ter a tecnologia. Gostaria de dar um passo para trás e trazer aqui quem está por trás da prova. A gente tem aqui, principalmente, Banco do Brasil e o CAF, que foram investidores na última rodada de investimento, fazendo o maior aporte em uma startup voltada para o setor público brasileiro, o maior investimento na América Latina. E junto com esse investimento, a nossa proposta é sempre de gerar impacto às prefeituras. Dentro das 3 pilares de soluções que nós atendemos, temos aqui a primeira delas e a inicial, que foi a prova digital, onde a gente tem uma solução que está voltada para a parte de processos administrativos e externos, que vai fazer desde aquele processo de abertura de empresa, o alvará de construção, ao alvará de demolição, até a carteirinha de estacionamento de idoso, tudo que o requerente, o munícipe, necessita, a gente consegue atender através da solução da Aprova Digital. Logo em seguida, a gente percebeu que o meio de pagamento utilizado por esses processos, eles não era tão rápido quanto esperado, quanto a tecnologia necessitava. Então a gente tem agora o meio de pagamento via cartão de crédito, o Aprova Pay. E por fim, para fazer toda a parte da comunicação interna de uma prefeitura, aqueles processos administrativos, documentos como ofício, memorando, assinatura eletrônica, que vem acabar com aquelas questões de papéis, pastas, arquivo, carimbo, a gente tem o Aprova Comunicação. Então, com todas essas soluções, a gente consegue atender uma prefeitura de forma 360. Tanto o usuário interno, tanto o usuário externo possuem boas soluções. Bom, começando a trazer para vocês um pouquinho das prefeituras que já fizeram parte desse projeto. A gente começou lá em 2020, no comecinho da pandemia, com a prefeitura de Patos de Minas, que hoje é aqui, uma das prefeituras com o maior IDH do estado de Minas Gerais e já gerou mais de 13 milhões de economia nesses 3 anos de operação. A prefeitura de Patos de Minas é um caso bastante interessante, porque eles começaram o projeto, a implantação durante a pandemia e trouxe aquela maturidade de se trabalhar de forma remota. Então toda a equipe da prefeitura, de um dia para o outro, já poderia estar trabalhando de forma remota e os serviços disponíveis. Isso não gerou uma queda de arrecadação, pelo contrário, gerou um aumento. E a solução da prova, de forma tão flexível, a gente conseguiu parametrizar processos, solicitações, como por exemplo a carteirinha de vacinação ou o agendamento da vacinação do Covid. Então todos os munícipes da Prefeitura de Patos de Minas, eles poderiam ir tomar a vacina de forma agendada, sem precisar enfrentar uma fila. Até porque a gente estava enfrentando ali um afastamento social. Então não faria o menor sentido uma fila com um momento como este, E aqui a gente, 500 dias depois, o prefeito Falcão conseguiu atingir uma aprovação de mais de 92% dos munícipes. Tudo isso é baseado em confiança do bom serviço prestado. Prefeitura de Navegantes. Começamos lá com o processo de abertura de empresas e alvará de construção. Em 2 anos de operação, a gente gerou uma economia que está sendo suficiente para eles licitarem esses 2 carros 0 km, além dos outros que eles já locaram e utilizaram durante toda essa operação. Então a economia gerada da prova, ela é convertida em outros investimentos. Porque você gastar recurso com papel, caneta e carimbo já é um desperdício. Então isso potencializa você investir em outras frentes de uma prefeitura que vai ainda mais elencar o aumento de arrecadação. A gente entendeu que grande parte dos nossos clientes puderam ter um aumento da arrecadação de uma melhoria contínua. O primeiro passo de um projeto de modernização é a gente tirar o papel, o segundo deles é a gente conseguir entender um pouco mais os problemas que são vividos.
Agora há pouco estava conversando com o secretário João, Prefeitura de Barra do Turvo, e ele estava contando um pouco ali das dificuldades que eles têm quanto ao licenciamento ambiental. Então a gente precisa ter algumas horas de conversa para entender o que a Prefeitura de Barra do Turvo precisa. Porque embora eu tenha a mesma solução que funciona em outras prefeituras, para Barra do Turvo vai ser diferente. Então a ferramenta, ela precisa ser muito flexível, ela precisa ser muito robusta. E claro, né, o piloto também conduz o carro, então a equipe de implantação, ela vai direcionar muito bem aí os resultados atingidos. Trazendo um caso aqui da nossa stand vizinho, Prefeitura de São Paulo. Também em 2019 a gente começou a implantação ali do Rio durante a pandemia. Prefeitura de São Paulo, desde 1992, tentando fazer a digitalização de processos, mais de 4 sistemas sendo implementados, vários processos ainda no papel. E eles tinham um resultado como este, né? Um déficit de moradias em aprovação. O gargalo estaria sendo a Secretaria de Licenciamento. Bom, a gente começou aquele processo implementando uma modalidade de processo automático declaratório. Então o arquiteto, ele como responsável técnico e autor do projeto, teria ali total responsabilidade com suas atribuições para estar se responsabilizando por esse projeto. Através de um processo que tivesse as análises automáticas, verificando parâmetros urbanísticos, construtivos, e o responsável atribuindo essa responsabilidade que não fosse transferida à prefeitura, os processos poderiam ser definidos de forma automática. Então a gente conseguiu integrar 32 prefeituras, reduzimos o tempo aí de 80% do tempo que levava anteriormente, para mais de 600 servidores, que hoje geram aí 2.000 processos digitais diariamente. Agora a gente precisa entender o como, né? Como isso é feito numa prefeitura, como isso é feito na prova digital. A prova digital ele vai centralizar toda a carta de serviços de uma prefeitura. A primeira delas é o formulário de preenchimento do requerente. Você vai abrir uma carta de serviços, onde cada serviço específico do que você necessita vai estar parametrizado de forma específica. O que a gente quer dizer de forma específica? Aqui eu tenho um exemplo de um quadro de áreas de uma alvará de construção. Mas pouco o secretário João perguntou se a gente conseguiria fazer uma integração com o sistema de geocadastramento. A gente consegue. A gente faz uma integração GET, eu trago esses dados para dentro da prova, sendo a tua base de dados georreferenciada oficial, né? É uma base que a gente pode retroalimentar. Além de eu trazer os dados de parâmetros urbanísticos, zoneamento, eu consigo aqui dentro criar validades automáticas. Então, por exemplo, aqui o munícipe ele não preencheu ainda a quantidade de pavimentos. E certamente, se ele colocar uma quantidade de pavimentos que não é permitida neste zoneamento, o processo nem entra. Então, aquela atividade de análise que os engenheiros arquitetos de uma prefeitura ou analistas de outros processos fazem, aqui pode ser transferida para dentro do sistema. Acho que a equipe está disponível e até tem essa vontade de estar trabalhando com umas demandas mais estratégicas. Porque se são demandas de interpretação de legislação, isso pode ser tabulado para um sistema, não tem por que isso ficar na mão do analista, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês fazem fiscalização quanto deveriam? Quantos aqui poderiam estar gerando mais notificação, regularização de imóveis, aumentando a arrecadação? E não estão, porque estão envolvidos muito na parte de análise de projetos, análise de processos, ou ali nos próprios trâmites que os problemas do processo físico acabam envolvendo. Então aqui um exemplo, né? Ele foi preencheu lá a metragem quadrada, de acordo com a metragem quadrada, gerou uma taxa de permeabilidade mínima. Ele não atingiu a taxa de permeabilidade mínima obrigatória e o projeto não pode continuar. A solução vai fazer esses cálculos de forma instantânea, vai evitar que processos errados entrem na prefeitura e assim os analistas, né? A equipe consegue continuar trabalhando somente nos projetos que têm maior probabilidade de serem aprovados, que já passaram por uma triagem. E o que acontece quando um processo desse, ele começa a se tornar comum? Quando as análises de um processo ordinário, elas começam a ter, por exemplo, problemas comuns. Vamos supor que a gente tinha lá um caso na Prefeitura de Bauru, que existia muita matrícula atualizada fora do prazo. A gente criou uma validade automática
de que se a matrícula estiver fora do prazo, o projeto nem entra. O munícipe ele sabe que ele está obrigatoriamente recusando um retorno que ele acabou de receber. Ele não precisa, o processo não precisa entrar na prefeitura para depois ele voltar de um retorno de uma coisa que já poderia ter sido feita. É uma coisa muito simples, né? Tudo isso que a gente desenvolveu na Prefeitura de São Paulo, lá em 2020, a gente levou para a Prefeitura de Floripa, que já estava também passando por esse processo de construção. Eles já tinham um amparo legal, já estavam desenvolvendo toda a legislação para esse tipo de processo e principalmente já tinha o problema, que acredito que aqui a maioria das prefeituras também possuam. Mas eles ainda não tinham encontrado a solução perfeita. Foi quando a gente conseguiu entender que a prova caberia perfeitamente solucionando o problema da Prefeitura de Floripa. A gente conseguiu aumentar o volume de processos automáticos de deferimentos em 600 alvarás. Então a gente tinha antes 870 processos regulares e agora aí, né, de 2022, 1.400. O tempo de tramitação de processo caiu para 5 minutos. E aqui eu trago um ranking bastante atualizado da competitividade dos municípios. A gente teve aí a Prefeitura de Floripa alcançando agora o primeiro lugar. Isso gera confiança para o munícipe, isso gera confiança para a gestão, que eles estão no caminho certo. Eles estão investindo em tecnologia, eles estão entendendo o que está acontecendo com a cidade, transformando isso em solução. E junto com essa lista a gente tem aqui todos os clientes que fizeram parte ou fazem parte da solução da prova e estão expandindo esse tipo de projeto, né? Prefeitura de Bauru, Prefeitura de Sorocaba, Chapecó. E aqui a foto do prefeito Topazio Neto, que foi aí recentemente premiado pela prova digital com a solução implementada em Floripa. Prefeitura de Itajaí. Essa implantação eu participei lá em 2020 também. Eles tinham um grande desafio na parte de viabilidade de empresas, com a parte de viabilidade locacional, onde o contador iniciava um processo de viabilidade na junta comercial, vinha para a prefeitura, eles tinham que conferir aquele endereço, com aquela atividade, aquela metragem, qual grau de risco isso era dentro do zoneamento, olhando um mapa impresso em papel na parede. E a gente digitalizou tudo isso. Não só digitalizamos a viabilidade automática, a gente integrou isso com a junta comercial. Então hoje, quando você faz uma viabilidade em Floripa, esse retorno da viabilidade é instantâneo. Você não espera mais 2, 3 dias para saber se você pode abrir ou não uma empresa naquele local. Então isso acelera o crescimento. Acelerando o crescimento, isso acelera a arrecadação. A segunda integração que a gente teve foi com o sistema tributário. A prova, quanto mais integrado ele for, mais inteligente ele fica. Com a integração com o sistema tributário, em apenas um clique, você consegue gerar uma nova inscrição, atualizar uma nova inscrição de uma empresa no cadastro econômico, né? Já sendo ali disposta a pagar as taxas de alvará, as fiscalizações. Se você acelera os meios de entrada de processo, você acelera ali alguns meses de arrecadação. E aqui a gente tem o resultado. Depois de 3 anos, mais de 6% de aumento na abertura de empresas. Agora, durante esses anos, a gente começou a se perguntar: se eu aumento a arrecadação, se eu aumento o investimento, investimento é recurso na mão da gestão para implementar projetos que geram impacto. Como que é o meio de arrecadação? A gente pode perceber que a maioria desses meios de arrecadação era a tão conhecida guia de pagamento. E a gente pensou, por que não oferecer um meio de pagamento via cartão de crédito, que é o preferido de 6 a cada 10 brasileiros? A prefeitura recebe à vista. O munícipe pode parcelar em 12 vezes. O risco fica para a bandeira do cartão. Todo mundo ganha. Você acelera a arrecadação, você permite o parcelamento. E tem prefeituras que a gente já está montando aí, programa do Refis, né, refinanciamento de IPTU. É uma nova forma de enxergar o mesmo problema. A guia de pagamento já é uma coisa do passado. E é uma solução que ela vem para fazer parte da prova, acelerando aquele processo que às vezes não está na nossa mão, que é a parte de emissão e cobrança de dívida, e já está disponível aí para grande parte dos nossos clientes e parceiros. Contei para vocês que
A gente resolve muito bem a parte externa, a parte de taxas, como alguns clientes fizeram isso. E agora, como fica o usuário interno? Como fica aquela papelada, aquela lista de assinatura, aquele trabalho que a gente tem de forma diária de emitir um memorando, um ofício, uma comunicação direta? A gente tem a nossa prova comunicação, onde você tem um sistema que vai estar integrado com todos os outros sistemas do município, onde você tem retorno de quem recebeu, de quem leu, de quem clicou ou de quem nem recebeu a sua solicitação. De forma imediata você emite um ofício e todos os munícipes, todos os servidores da prefeitura têm acesso. Dentro dessa solução, a gente tem uma assinatura digital de acordo com a legislação 14063. A gente tem aqui uma forma de trabalho onde você joga de lado toda a parte de tramitação de processo físico, não tem por que você ter um carimbo na sua mesa. E a gente foi mais longe, né? A gente tem aqui um pacote de funcionalidades que você faz toda a assinatura em lote. Então, se você precisa assinar 10, 20 documentos, imagina um prefeito no final do expediente, no final do mês, para assinar a quantidade de decretos que já foi trabalhada ali pelo secretariado. Ele precisava ter uma forma mais automática, mais escalável de fazer isso. Ele consegue fazer isso hoje de forma coletiva. Falei anteriormente para vocês que eu venho do time de sucesso do cliente, o time que atua junto às prefeituras. Com muito orgulho a gente tem números que estão muito fora do padrão do mercado público e até privado. E os números falam por si só. A prova tem hoje 99% dos contratos renovados. A gente tem um NPS de pontuação 96 e essa métrica do NPS é bastante cruel, tá? Qualquer nota ali abaixo de 7, a pontuação vai lá em baixa. Agora, tudo isso precisa se tornar público, tudo isso precisa se tornar conhecimento de todos. E a gente tem aqui muitas matérias na mídia publicizando todo o nosso impacto gerado. Hoje já são mais de 21 milhões de brasileiros sendo impactados pela prova e a gente continua contando, gerando impacto para o Brasil e modernizando prefeituras. Agradeço a participação de vocês, muito obrigado. Gostaria de abrir agora para perguntas. Primeiramente, boa tarde a todos aí. Satisfação em estar nesse evento. Agradecer aí o pessoal da prova aí também pela brilhante palestra aí. A minha pergunta seria o seguinte, referente à questão aí das... Hoje o nosso município é um município rural, né, em sua maior parte. A gente oferece várias cartas de serviço aos nossos munícipes, né? São 32 cartas de serviço só na secretaria, qual sou gestor atualmente, fora as demais, né? Aí a questão é a seguinte, por exemplo, algumas modalidades, por exemplo, é possível fazer uma inserção, por exemplo, vamos dizer, tem alguns serviços diretos que dependem da prefeitura, por exemplo, um alvará sanitário, né, uma licença ambiental, e tem outros que o município orienta e trabalha com uma elaboração técnica para que o munícipe adquira um documento, por exemplo, da CETESB, da CAT, do próprio IBAMA, uma outorga do DAE, ao qual ele oferece serviços técnicos. É possível a gente fazer uma inserção de outras cartas de serviço no sistema? Com certeza, secretário João, né? Perfeito. Dentro da criação do processo da prova, no campo direito, a gente tem um texto lateral. Naquele texto lateral, a gente vai explicar para o munícipe como ele vai fazer o preenchimento do formulário. Nesse preenchimento do formulário, a gente vai orientar todos os outros serviços que ele precisa solicitar. Então, por exemplo, se ele precisa de uma carta da CETESB, ele pode não solicitar dentro da prova, que é um serviço que não está contemplado dentro do nosso contrato. Mas eu posso orientar ele como ele vai fazer a solicitação, qual que é o site da CETESB. Eu dou todo o direcionamento para ele, porque se a gente não fizer isso, ele vai ter que ligar para a tua prefeitura, ele vai falar com o teu analista, ele vai gerar uma carga de trabalho para você que não está clara aonde ele precisa ir. Dentro do processo da prova, quando eu mostrei aquele quadro de áreas, a gente vai criar um campo para cada tipo de documento. Agora, eu consigo fazer isso de forma automática. Se ele coloca que ele tem uma unidade, um terreno rural,
e ele assinalou determinados campos, eu posso abrir para ele um tipo de campo que estava oculto, obrigando ele a adicionar determinado documento. Isso já faz parte da pré-análise. A gente já orienta ele a preencher o processo para entrar de forma completa, porque isso vai gerar depois, se não for feito dessa forma, vai gerar para você depois uma reanálise de retorno. Perfeito? Respondido? Pessoal, mais alguma pergunta? Encerramos? Então é isso, convido a todos que estão aqui no presencial a tomar um café com a gente aqui no estande da prova, em frente ao estande do Banco do Brasil. E muito obrigado pela atenção e tenham todos um excelente evento.